Hoje estamos recebendo a médica cardiologista, a doutora Thaís Vieira. Ela já está aqui com a gente, a quem agradecemos a presença bem cedinho, participando do quadro Fala Doutor. E hoje o assunto é problemas no coração. Bom dia, doutora, bem-vinda. Bom dia, Tamires. Sempre um prazer estar aqui de volta, ainda por cima desse quadro que eu achei de extrema relevância. A gente que agradece, ficamos felizes, né? O Fala Doutor é um novo quadro também do Balanço Geral, foi lançado há poucos meses e a população tem gostado demais porque ele leva esse acesso à informação. Imagina a população que não tem fácil acesso à consulta, muitas vezes fica sentindo sintomas de doença em casa, não consegue marcar, não consegue agendar. Nesse período de pandemia está muito mais difícil, né, esse acesso, e aí a gente chega com essa proposta do Fala Doutor e com a presença incrível de profissionais como a doutora Thaís, tantos outros que já estiveram por aqui e outros que ainda passarão por aqui. Então, a gente agradece. Eu que agradeço e, como você disse no começo do programa, muito bem apropriado, informação salva a vida, né? Então, esse programa, você tirar as dúvidas, muitas das vezes a gente, na prática, vê que os pacientes se identificam com as perguntas, com as queixas de outras pessoas e se alertam para a gravidade do que possa estar sentindo e da importância de procurar ajuda de uma maneira precoce. Só já antecipando, né, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela lançou uma pesquisa em que constata um aumento de 30% das mortes por doença cardiovascular nessa época de pandemia, né? Então, as pessoas, elas deixaram mais de procurar a urgência, de procurar o seu cardiologista, o seu clínico geral, mesmo estando com queixas e com sintomas, por conta do receio do contágio com a infecção, né? É isso mesmo, por isso que é importante esse alerta. Então vamos abrir espaço para as perguntas, é o tempo que você vai enviando a sua participação. Vamos então aqui para o telão, quanto mais objetivo a gente for, mais perguntas a gente vai conseguir aí atender da população. A Maria Aparecida está com a gente, doutora Thaís, em Frei Paulo, ligadinha. Alô para todo mundo que está em Frei Paulo. Ela diz assim, bom dia, doutora, quais são os sintomas da insuficiência cardíaca? Muito importante, Maria Aparecida. Então, a insuficiência cardíaca acontece quando o coração ele não consegue bombear adequadamente o sangue para o restante do corpo. Então, os principais sintomas da insuficiência cardíaca são cansaço. Então, a pessoa que sente cansaço as mínimas atividades ou mesmo em repouso é a principal queixa. E com esse cansaço, o paciente pode inclusive vir até a desmaiar, a ter uma síncope. Então, você que está em casa, que sente cansaço, principalmente se você é hipertenso, se você é diabético, se você já teve um infarto, porque insuficiência cardíaca, coração grande, não é só decorrente de doença de Chagas, mas dessas outras patologias, desses outros fatores de risco que eu falei anteriormente. Isso é importante. Próxima pergunta, então, já estou recebendo muitas mensagens. Ai, como eu gosto. Vamos aqui, então, fala, doutor. Ana Cristina Cardoso, ligadinha com a gente em Simão Dias. Dor no peito e falta de ar. São sintomas de problema do coração? Qual exame devo fazer para ter certeza, doutora? Excelente, Ana Cristina. Então, dor no peito pode ser decorrente de uma obstrução nas coronárias. Ou seja, angina, uma probabilidade de que você possa vir a infartar. Então, valorize essa queixa. Outra coisa que pode dar dor no peito é uma inflamação no coração, pericardite, miocardite, que muita gente viu aí agora nessa época de pandemia. E cansaço, prestem atenção vocês mulheres. Muitas das vezes vocês podem estar iniciando um processo de infarto do miocárdio e o sintoma na mulher atípico pode vir como cansaço, com a dor na região do estômago, não necessariamente uma dor no peito. E o cansaço também pode ser decorrente de uma insuficiência cardíaca, como falamos previamente. E aí tem que procurar um médico, né? Sim. Não pode ficar sentindo a dor no peito, o tempo vai passando, você não consegue ter um diagnóstico mais preciso. Então é perigoso, né, doutora? Tem que procurar. Ana Cristina perguntou também qual o exame que é importante para fazer quando você está com essa queixa.
Primeiro, o seu médico vai fazer a colheita da sua história, da anamnese. Depois, o exame que dá o diagnóstico, tem vários exames na cardiologia. O ecocardiograma, ele vê se o coração está crescendo e se não está funcionando bem, que é uma causa de insuficiência cardíaca e de cansaço. O ecocardiograma também é importante para paciente que está com dor no peito, para avaliar miocardite, entre outras patologias. Então, o seu médico, ele vai dizer, após ele examinar e colher sua história, qual é o exame cardiológico mais adequado para investigar o que você estiver sentindo. Por isso que é tão importante. Olha, doutora, estamos recebendo muitas mensagens. Vamos então acelerar para a gente conseguir responder a todo mundo. O Manuel Messias, ele está ligado com a gente em Carmópolis, está falando aqui comigo pelo WhatsApp do BG em tempo real. Bom dia para você, seu Manuel. Bom dia para todo mundo aí em Carmópolis. Ele diz assim: bom dia, Tamires. Bom dia, doutora Thaís. Eu sou hipertenso há mais de 15 anos. Eu tenho 43 anos e tenho notado que mesmo medicado, quando tem qualquer problema, até mesmo uma conversa um pouco mais exaltada, a minha pressão se eleva muito rápido. O que pode estar acontecendo? Bom dia, Manuel. Veja bem, você que é hipertenso, é muito importante que você tenha seus níveis pressóricos controlados nas 24 horas. Então, é importante que você faça um mapa, é um mapeamento que você fica o dia inteiro verificando como está a sua pressão, para ver se existe durante o dia algum período em que ela descompense, e aí o seu médico ele vai ser mais rigoroso ou na restrição de sal ou nas medicações. Talvez você esteja tomando uma medicação que não esteja sendo suficiente para controlar a sua pressão, ou seja, que esteja fraca. Então, ele acrescenta uma outra medicação que controla de uma maneira mais adequada. Então, está respondido, seu Manuel. Procura novamente o médico, apresenta então para ele esse sintoma e aí, quem sabe, o médico vai avaliar, obviamente. E ajustar melhor, a medicação. Sim, tá bom? Se cuida. Olha, tem gente ligadinha com a gente em Estância, na região sul de Sergipe, e eu estou falando nesse momento com a Elaine. Elaine, bom dia para você. Fala para mim seu sobrenome aqui na mensagem. Ela diz assim: bom dia, Tamires. Bom dia, doutora Thaís. A minha filha tem 3 aninhos de idade e ela vive com o coração acelerado. Isso acontece constantemente. O que pode ser isso, doutora? Elaine, coração acelerado pode ser decorrente de arritmia cardíaca, né? Não tem idade. Isso é muito importante para que as pessoas possam ter patologias cardiovasculares. Então, é importante que você procure o cardiologista para que ele possa fazer um exame físico e exames complementares, entre eles o Holter, para detectar se sua filha está tendo arritmia cardíaca. Isso é importantíssimo. Vamos então a mais perguntas no telão. A doutora Thaís, à sua disposição aqui no Fala Doutor. João Evangelista, também ligadinho em Estância com a gente. Olha aí os estancianos dando audiência forte aqui à TV Atalaia. Trabalho à noite. Quando retorno para casa, durmo muito mal durante o dia. Isso pode gerar algum problema no coração? João, que pergunta importante. Então, existe um estudo que mostra que os profissionais que perdem a noite têm uma probabilidade maior de ficarem hipertensos, né? Então, é muito importante que você consiga dormir adequadamente, já que você precisa trabalhar à noite durante o dia, para evitar de você vir a ficar hipertenso. E a gente sabe que a hipertensão leva ao infarto e ao AVC. Por isso que tem que ficar em alerta. E agora eu estou interagindo com o pessoal lá de Itapuranga da Ajuda. Bom dia para quem está em Itapuranga. E o Josiel, ele está ligadinho aqui com a gente. Olha, o Josiel, fala sobrenome para mim, Josiel. Ele está ligadinho do povoado Nova Descoberta. Como eu sempre digo, doutora, a TV Atalaia, ela chega nos 4 cantos de Sergipe. A gente tem uma audiência forte no interior, uma audiência forte nos povoados, nos assentamentos, que ligam na TV Atalaia para ter acesso a essa informação. Então, isso é maravilhoso. O Josiel, ele está falando assim: eu fui a um cardiologista e o mesmo me passou um medicamento. Só que, opa, tem muita gente ligando aqui. Rapidinho, não me liguem agora, senão eu não consigo ler a mensagem. Olha, ele fala assim: só que esse medicamento fez aumentar a minha pressão arterial. E aí eu parei de usar o medicamento. Então minha pressão voltou ao normal. Diante disso, o que devo fazer? Continuo sem tomar o medicamento ou retorno para o médico para ver se preciso voltar a tomar o medicamento? Josiel, volte ao seu médico, né? Se ele passou essa medicação, é porque ele viu necessidade do uso da mesma, né? Então, ele vai ajustar
essa medicação para que você não tenha um descontrole de sua pressão e complicações advindas dela. Retorne ao seu médico. Olha aí, tá vendo? Retorna ao médico. Ele respondeu para mim, o Josiel Moraes, do povoado Nova Descoberta. Fica então respondida aí a orientação da doutora Thaís. Próxima pergunta aqui, a nossa equipe colocando na tela, a Jucineide Silva, ligada com a gente em Riachuelo. Alô, população de Riachuelo, coisa boa ter a audiência de vocês. A Jucineide diz assim, o que é arritmia ventricular e supraventricular, doutora? É perigoso? Jucineide, arritmia, o coração da gente ele bate no ritmo compassado. A arritmia é um descompasso nesses batimentos. As arritmias elas podem ser benignas, ou seja, você convive com ela. Normalmente todos nós temos ao longo do dia algumas extrasístoles, alguma arritmia ventricular ou supraventricular que não traz nenhuma consequência. Mas existem arritmias malignas que podem levar inclusive à parada cardíaca. Então a arritmia ventricular e supraventricular, isso se denomina o local do coração em que a mesma é gerada. Entendeu? Então, é muito importante que você faça uma consulta com o seu cardiologista. Ele vai solicitar um exame que se chama Holter, de 24 horas, para ver quantas arritmias você está tendo no dia, se são arritmias simples, complexas, que precisem de tratamento ou mesmo de cirurgia. Então está aí o nome do exame que precisa ser feito. A doutora Thaís Vieira com a gente respondendo os nossos telespectadores. E olha, muita gente ligando, não me liguem agora. Daqui a pouquinho a gente vai estar na redação e aí nós vamos atender todas as ligações com toda certeza, tá bom? Tem muita gente aqui ligada com a gente, se eu só desviar aqui a ligação. Olha, a Maria do Carmo está ligadinha com a gente no bairro América, aqui na capital. Aqui na capital também, muita gente acorda cedo, muita gente ligadinha. E ela conta assim, bom dia, Tamires, bom dia, doutora Thaís. Assisto todos os dias, Tamires, o seu programa, o Balanço Geral Manhã. E aí eu queria saber o seguinte, eu sinto um queimor do lado do coração, tomo remédio para a pressão. E aí ela diz que constantemente sente esse queimor. O nome dela é Maria do Carmo, ligadinha com a gente no bairro América, aqui na capital. Maria do Carmo, vocês mulheres, vocês que são diabéticas, o idoso ou a idosa, às vezes os sintomas cardiológicos nessa população não vêm daquela maneira clássica, típica, aquela dor no peito que vai para as costas, para o braço, que fica suando, que dá vontade de vomitar. Na mulher, esses sintomas podem ser um queimor, pode ser um queimor na região do estômago, um cansaço, uma fraqueza. Então, valorize a sua queixa, procure o cardiologista para que ele possa lhe dizer se o que você está sentindo é algum problema cardiológico ou não. Olha aí, importante. Procurar um médico, porque pode ser um problema cardiológico. Sim. E aí, sendo descoberto precocemente, é muito mais fácil, né? A gente só quer reforçar, gente. A produção aqui está me pedindo para reforçar o seguinte, esse telefone para contato é para mensagens de texto. Então, a gente não vai conseguir atender as ligações, tá bom? Embora a gente fique, assim, muito feliz com esse carinho de vocês. Enquanto eu me organizo aqui nas mensagens, que são várias mensagens chegando, vamos então para a próxima pergunta no telão. O James Kleber, ligadinho com a gente em Poço Verde. Bom dia, população do Poço Verde. Doutora, algumas vezes eu sinto dor na panturrilha, dificuldade para andar e depois de alguns minutos a dor desaparece. O que pode ser? Kleber, essa dor na panturrilha que piora ou melhora quando a pessoa caminha, pode ser uma obstrução nas artérias da perna. Entendeu? Isso se chama doença arterial obstrutiva periférica. Ou mesmo ele pode ser uma trombose, né, que é um coágulo nas veias das pernas, no caso, ou da perna. Então, é importante que o médico ele dê uma examinada para ver qual das duas possibilidades são viáveis e solicitar um exame que se chama escanduplex venoso ou arterial, a depender do que ele acha, se é uma obstrução a nível da artéria ou um coágulo ao nível de sua veia, no caso, ou de uma perna, ou de outra, ou de ambas. Olha, tem telespectador aqui ligadinho e relatando o seguinte, que costuma rotar frequentemente. E aí, durante esses arrotos, acontece o quê? Uma dor no peito. E aí, o Valtênis está ligadinho com a gente, ele vai só me dizer aqui em qual cidade. E aí, o Valtênis está perguntando o que pode ser isso, essa dor no peito e essa sensação de refluxo.
Você acabou de responder, Tamires. Ah, foi? Então, Valtênis, arroto, essa sensação que você está sentindo, geralmente é decorrente de alguma coisa mais gástrica. E como doutora Tamires acabou de dizer, pode ser realmente decorrente de um refluxo gastroesofágico, né? Nesse caso, é interessante que você procure um gastroenterologista para que ele possa dar seu diagnóstico. Olha aí que maravilha, tá vendo? A gente vai aprendendo um pouquinho, sim, né? Todo claro. dia a gente entrevistando os médicos e as médicas. Olha, o Valtênis dos Santos General é o nome dele completo, ligadinho com a gente. Então, um beijo, Valtênis, se cuida aí, cuida do seu refluxo, que nós já diagnosticamos. Vamos aqui agora para o Fala Doutor, na próxima perguntinha aqui pra gente. Olha, Maria Santos, ligadinha com a gente em Nossa Senhora do Socorro. Doutora, meu filho tem 11 anos e quando ele dorme, eu ouço um chiado no peito. Isso acontece com muita frequência. O que é isso? Maria, chiado no peito pode ser decorrente de alguma coisa da parte pulmonar. Pode ser uma asma, uma bronquite. Vale a pena você procurar um pneumologista para que ele possa dar esse diagnóstico, visto que a asma é uma patologia que pode, inclusive, levar a uma insuficiência respiratória e uma parada respiratória. Então, valorize o chiado do seu filho e procure um pneumologista. Isso é importante. Olha, tem mais pergunta aqui. Bom dia, eu sou a Silvânia. Estou ligadinha com a gente em Aracaju e ela conta assim, minha mãe morreu com o coração grande. Eu posso ter também esse problema? Então, o coração grande, né, ele pode ser hereditário, pode ser herdado, né? Então, é muito importante que você saiba a história patológica de sua família, porque muitas das patologias cardíacas, elas são hereditárias. Então, o coração grande pode sim acontecer de avô para filho, para neto. Então, você deve procurar o seu cardiologista. O exame que dá o diagnóstico após, principalmente valorizando o exame físico e a anamnese do seu médico, é o ecocardiograma. Ele vai avaliar se seu coração está grande, se está funcionando bem e a causa, o porquê que ele está crescendo. Né? Existem várias patologias que fazem com que o seu coração possa crescer. Isso é importante. Olha, os telespectadores estão aqui interagindo comigo, me chamando de doutora Tamires. Olha aí, doutora Thaís. E olha, tem muitas perguntas aqui chegando, e aí tem uma que está vindo aqui do Conjunto Jardim. O Moisés interagindo com a gente. Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Moisés. Ele fala assim, tomei vacina contra a Covid. Ah, a sua pergunta é sobre Covid. Daqui a pouquinho eu vou responder a sua pergunta sobre Covid. Vamos à próxima pergunta do telão. A gente está falando aqui sobre problemas do coração. Augusto Carvalho ligadinho com a gente em Ribeirópolis. Bom dia para todos em Ribeirópolis. Tenho 31 anos, fumo e não faço atividade física. Fui diagnosticado com pressão alta. O que faço para melhorar? Augusto, a primeira coisa é parar de fumar. Né? Então, comprovadamente, o cigarro é um fator de risco que pode levar ao infarto, ao AVC, além de câncer. Né? Então, tem estudos mostrando que se você é sedentário, se você tem um consumo excessivo de sal, se você fuma, se você tem um histórico familiar de hipertensão, é muito provável que se você tirar e você controlar todos esses fatores de risco, você com certeza pode vir até ficar com sua pressão normalizada. Então, pare de fumar. Pelo menos 30 minutos, 4 vezes ao dia, o que a Sociedade Brasileira de Cardiologia preconiza de atividade física aeróbica e diminua seu consumo de sal. Bebida alcoólica em excesso também pode aumentar a sua hipertensão arterial. Então, é essa conduta que você deve adotar. Isso aí, boas horas de sono, dormir cedo e acordar cedo, ligar aqui no Balanço Geral amanhã e ficar ligadinho nas dicas de saúde. Olha, tem aqui a Amanda Lima, ligada com a gente no bairro Castelo Branco, aqui na capital, e ela diz assim, meu filho está com o lado do peito mais alto, isso tem me preocupado muito, o que pode ser? Bom, aí nesse caso, é difícil responder assim sem avaliar, mas eu acho que não existe nenhuma patologia cardíaca assim que possa levar um lado do coração ou do peito a crescer em detrimento do outro. Mas é importante que o médico ele faça uma avaliação para ver a necessidade da realização ou de uma radiografia de tórax ou de um ultrassom no local em que ele está mais alto. Existem algumas patologias da parede torácica que fazem com que um lado possa crescer em detrimento do outro. Isso é importante, hein? Olha, tem uma outra pergunta, a última pergunta aqui por causa do nosso tempo.
tempo. A Rosane está ligadinha com a gente aqui no bairro Siqueira Campos e ela diz assim, aqui na capital: eu tenho 50 anos, sinto a dor no braço e aí ela quer saber se essa dor no braço e dores no peito são sintomas que podem sinalizar problemas no coração. Além disso, ela relata aqui para mim que sente uma dor pesada e às vezes uma dor aguda. E ela diz que começa a tossir forte porque ela ouviu dizer que tossindo forte desobstrui a artéria. E aí ela pergunta, isso é verdade? Olha, a dor do peito, que se irradia para o braço, principalmente o braço esquerdo, mas pode ser para ambos os braços, que vai para o dorso, que vai para a mandíbula, aqui essa região. Eu tenho pacientes que vão para o dentista com dor aqui e quando, na verdade, eles estão infartando. Então, são sintomas que devem ser valorizados. Quando você tosse, entendeu? Seu coração, na verdade, é como se você desse um tranco nele, mas não tem nenhum estudo comprovando que a tosse vai desobstruir nenhuma artéria, mesmo porque isso é um fake news, na verdade, fake né? News. Mas o mais importante que eu tenho para dizer a você essa queixa pode sim ser decorrente do coração e você deve procurar o médico para tentar esclarecê-la. É isso mesmo. Olha, eu quero agradecer o carinho de todos vocês. Não vou conseguir, infelizmente, ler todas as perguntas, mas a gente espera de coração ter ajudado vocês de casa. Eu quero agradecer a doutora Thaís Vieira aqui com a gente, que deu um show de informação aqui no BG. Eu que agradeço, né? Sempre um prazer estar aqui. Como você disse no começo do programa, informação salva vidas. Né? Então, espero que o que a gente possa ter dito aqui, vocês possam ter se identificado e que, se estiverem sentindo, procurem o seu cardiologista. É isso aí, excelente, muito obrigada. E eu quero lembrar que na próxima sexta-feira tem mais quadro Fala Doutor e em breve a gente vem aí com muitas novidades. Obrigada, doutora Thaís, bom dia. Eu que agradeço.